Boa noite, doutora Bernadette. Olá, doutora Alessandra, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, que ótimo estar aqui participando com você dessa live de hoje, né? E aí, Sim, antes de mais nada, eu quero que você se apresente, doutora Alessandra, para eu também me apresentar. meu nome é Alessandra Nogueira, eu já atuo como advogada é, ultimamente, nos últimos 10 anos, com bastante ênfase em direito civil, né, nessa parte de direito de família e sucessões, só que eu já faço parte do direito, aí já tem quase 30 anos, né, de banco aí, que a gente está atuando na área jurídica. Eu já fui funcionária do Tribunal de Justiça, então eu já atuo aí, participo de bastante atividade jurídica, já tem uns 30 anos. E a gente agora, eu e a doutora Bernadette, né, o nosso time Holding Brasil, a gente está trabalhando aí fortemente com as holdings familiares, as holdings que fazem os planejamentos. E eu fico aqui na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo, e fazendo esses atendimentos online, né, doutora Bernadette? Muito bem. Eu sou Bernadette Rulique Cortez, adotei o nome de Bernadette Holding Cortez, também sou advogada há muitos anos e sempre atuei na área civil, sempre gostei da área civil. E hoje, bem antes da pandemia, uns 5, 8 anos atrás, eu já estava procurando esse tal de holding familiar, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, não havia curso, não havia nada. Gente, eu preciso dessa área, porque eu gosto muito dessa área, até que surgiu, né? Já fiz vários cursos, muito, já desde 2018, por aí já via fazendo cursos, e depois, na pandemia, que deu aquela acelerada mesmo, um curso em cima do outro e tal, e surgindo clientes e mais clientes, né? E hoje eu sou apaixonada nessa área do PPS, do Planejamento Patrimonial e Sucessório. E dentro disso faz com que a gente tenha muito mais conhecimento também em todas as áreas, né, doutora Alessandra? Nós Com temos que certeza. entender um pouco de tributário, muito de sucessório, muito de família, muito da área civil. E isso é gostoso, por isso que nós participamos desse time, que a gente chama de time, né, Road Brasil, que tem mais de 2 mil advogados, porque aí acontece essa parceria entre a gente, né? Aí eu sou boa nisso, você é naquilo, a gente vai Exato. fazendo sempre lives, conversando, batendo papo, e vamos nos aperfeiçoando. E hoje eu posso dizer, com muita propriedade, que eu estou apta há muito tempo já para trabalhar nessa área, porque ela é prazerosa. Você poder ajudar as famílias a se organizarem, né? E é uma coisa muito boa. Então, e é por isso que hoje à noite nós estamos aqui, né, doutora Alessandra? Exatamente. A gente tem que entender de tudo um pouco, o direito societário também é uma área bastante, né, que a gente tem que estar aí é, bastante afiado, digamos assim, né, porque a gente utiliza para fazer o planejamento sucessório, né? A gente está por dentro de todas essas áreas do direito aí. Por isso as parcerias, né, doutora Bernadette, que a gente estabelece aí no decorrer da nossa caminhada, né? E eu só tenho, assim, me maravilhado cada vez mais com essa área, né? Eu estou adorando. Hoje, praticamente, meu escritório está voltado para a área do planejamento patrimonial e sucessório. Já estou abandonando aí algumas coisas que a gente já vinha fazendo aí ao longo da profissão, mas o escritório hoje está totalmente voltado, direcionado para esta área aí, para atender esses clientes, essa demanda que tem vindo, principalmente, né, agora, nesse momento atual, da política atual que nós estamos vivendo, né, no país, a busca das famílias pelo planejamento patrimonial e sucessório tem sido, assim, bastante devido à preocupação, né, e pede, né, essa preocupação
sempre procede, porque a gente está diante de um governo que ele tem muitas causas sociais, muito bom, mas com isso acaba tendo que, às vezes, aumentar esse encargo, né, o imposto, né? De alguma forma, ele precisa arrecadar para colocar esses projetos sociais em plano, em ação. E é onde entra aí as famílias que precisam se preocupar com o imposto, né, do ITCMD, né, do Imposto Causa Mortes, que é cobrado, tributado na transmissão da herança, né? É. Nossa, mas eu tô percebendo que está tendo vários cortes na sua fala, tá? Você está vendo isso também ou só eu daqui? Na sua eu senti algumas vezes, teve alguns cortes, sim. Pois é, não sei se isso é internet, o que que é. Bom, Acredito mas hoje nós reservamos para os nossos clientes hoje, que tem alguém aqui nos assistindo e talvez as pessoas que não estão nos assistindo agora vão ver depois, né? E hoje nós escolhemos o tema de doação, né? Para ver que é uma parte muito importante dentro do PPS. Toda vez que eu falar PPS, entenda planejamento patrimonial e sucessório, que é uma palavra são palavras bem grandes, aí a gente resume PPS. E aí eu vou, assim, uma coisa bem simples para dizer o que é a doação. A doação nada mais é do que um ato de mera liberalidade do doador. Ele doa o que ele quiser, a hora que ele quiser, para quem ele quiser e do jeito que ele quiser. E só para passar diretamente já para a doação, é bom a gente ir lá um pouquinho no Código Civil, que lá nos artigos 538 a 564, onde dispõe sobre a doação. Que ali a gente fala da doação direta. É uma doação que a gente não usa muito no nosso PPS. E ela é uma doação direta, ela é feita por escritura pública, e é o registro que faz na matrícula do bem. E aí, essa doação direta, a gente faz a pergunta aqui: ela pode ser revogada? Sim, ela pode. Mas nós podemos afirmar que a vontade ampla que o doador teve de doar esse bem não é a mesma para revogar. Ele vai ter um trabalhinho bem grande para fazer essa revogação, para ele resgatar esse bem que ele fez essa doação direta. Então, aí ele tem que, primeiro, judicializar, que é coisa que nós, do PPS, fugimos da judicialização. Nós gostamos de tudo que é extra que nós gostamos. Então, a pessoa que faz a doação direta, numa revogação, ela tem que, primeiro, judicializar. Já é um grande problema. E ela tem que demonstrar vários requisitos que são muito subjetivos. Ela pode revogar por ingratidão, ofensa física, ela tem que provar que ou atentaram contra a vida dela, ou esse donatário negou alimentos para ela. Então, isso é injúria, calúnia, é uma coisa bem mais difícil para ver a revogação. E o tempo é apenas de 1 ano. Passou 1 ano, prescreveu. E você viu como isso tem muito subjetividade, né, nesses requisitos da revogação? Mas agora tem um porém. Aí, se você, doutora Alessandra, perguntar para mim assim, então, o seu PPS, você não usa de forma nenhuma a doação direta, o seu planejamento patrimonial e sucessório? Eu vou dizer para você, depende, né? Que nosso direito, a nossa primeira resposta é depende. Apesar de eu ter feito tudo isso, falado tudo isso da doação direta, depende muito. Porque, às vezes, essa doação direta, ela vem compor o nosso PPS. Às vezes, o nosso cliente, na seção de viabilidade, né, doutora Alessandra, que a gente consegue enxergar qual é a
história verdadeira daquele cliente. É porque Quando a ele gente costuma conta, dizer, né, que na holding não existe receita de bolo, não é uma receita de bolo, não é você não tem um sistema fechado que você vai copiar e implantar em todas as famílias. Cada família que chega até a gente tem uma história, tem um porquê de tá, então existe um porquê de ser feito deste modo e não daquele, de porventura ser necessário sugerir sim a doação, ela não é descartável, é um instituto, cada dia que passa, cada vez mais ela cai em desuso. Por quê? Porque a gente pode lançar mão de instrumentos melhores, né? Mas ela não é descartada. Em algum momento, algumas famílias, a gente pode sim aconselhar que seja feita a doação em vida, por que não? Se for melhor para aquela família, sim. Então, é exatamente por isso, devido à característica peculiar de cada família, né, de cada patrimônio, do modo do sistema que funciona aquela família. para você ver, doutora Alessandra, você bem breve aqui, mas há 15 dias mais ou menos, nós recebemos uma família no nosso escritório, e eu e a doutora Camila, que hoje também ela não pôde vir, que ela está resolvendo outras coisas. Nós recebemos uma família, eu vou colocar o nome dele aqui, de Zé Alberto, casado com Maria. Um patrimônio mais do que razoável. Ele está numa situação financeira muito confortável. E ele chegou até nós falando, olha, eu quero fazer um PPS, e eu tenho muitos imóveis de locação, tenho um sítio que não me rende nada, além de muito prazer. E é para isso que eu trabalho. Ele bem frisou isso, né? E tenho muita locação e eu cuido do meu pai e da minha mãe, que estão bem idosos. E esse pai e minha mãe tem uma pessoa que mora com eles há 40 anos, que não é nossa parente, mas é como se fosse. E essa pessoa que mora com meu pai, ela é pródiga. Por quê? Ela era casada e eu via sempre as brigas dele, do marido, dizendo que a mulher gastava muito. E ela ficou viúva. Uma pessoa que não tem filhos, não tinha parentes, só tinha um marido, ficou viúva. Quando a família assustou, como diz outro, né? Ela tinha gasto todo o dinheiro. Olha a história. Aí esse Zé Roberto chegou para nós e falou assim, doutora Bernadette, como que eu faço? Meu pai quer porque quer, e o pai dele já estava instalado aqui em Brasília, num condomínio, num apartamento que ele trouxe de Minas Gerais, esse pai dele para cá, a mãe e essa Terezinha. Ele falou assim, eu trouxe eles para morar aqui perto de Brasília, para eu ficar vigiando eles, cuidando. Mora num condomínio muito bom, onde eu assumo tudo, e agora o meu pai cismou que quer que eu deixe esse apartamento para Terezinha. Como é que eu vou fazer isso? Eu não quero colocar isso no meu PPS, no meu planejamento patrimonial, para não ter aquele desconforto com a família, com os filhos. Pai, para que você vai fazer isso? Atender o pedido do seu pai. Mas para mim, que sou filho, é muito importante eu atender esse pedido do meu pai. E lá nos debruçamos sobre a história dele e chegamos à seguinte conclusão. Nós falamos, Zé Roberto, tudo que é seu vai para o PPS, é outra situação, e vamos resolver o caso do seu pai, da sua mãe e da dona Terezinha. O que é que nós fizemos? Nós falamos para ele, bom, e ele falou, esse apartamento não vai me fazer falta. Só que eu não quero doar para ela, porque eu sei que ela vai vender igual ela vendeu a casa. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma doação da nua propriedade para essa Terezinha, e o usufruto para os pais. E aí ele avisou os pais, falou, pai, olha, eu atendi o seu pedido, você vai ficar com o usufruto, e o pai dele tem um conhecimento razoável de tudo. E a Terezinha ficou com o usufruto. Só que eu vou fazer uma cláusula de reversão também. Porque a Terezinha, ela vai sentir no ego, nossa, eu estou sendo bem cuidada, esse apartamento vai ser meu. Porém, ela não vai vender. Com cláusula de inalienabilidade, depois que se efetivar essa propriedade plena, quando os pais se forem, ela ficará com a propriedade plena, né, nessa doação. Porém, tem cláusula de inalienabilidade, ela não pode vender, e uma cláusula de reversão. Mas para isso nós fizemos a doação direta, que foi bom, e não mexemos no PPS dele com os outros imóveis. Então, há casos que ainda nós usamos isso, mas por quê? Nós fizemos com muita cautela. Usamos cláusula de reversão,
usamos cláusula de inalienabilidade, e é uma coisa assim que ele não vai... Ele falou, todo mundo ali está muito idoso, mas ele, pelo menos, ele satisfez o pai dele, né, no pedido, o pai dele achando que está tudo bem resolvido e tá. Só que ele fez com boas amarras, e ele sabe que depois isso vai voltar para ele. Então é por isso que a gente fala que... Por isso a necessidade de um especialista, né? De um especialista que consegue elaborar essas cláusulas protetivas, que consegue pensar num sistema que vá funcionar, vá atender as necessidades daquela família individualmente, né? Não, como eu disse, no formato receita de bolo, que se encaixa para qualquer um. Por isso, a necessidade do especialista, né? E anteriormente, nesse cenário que nós estamos vivendo, muita gente, acredito eu, que está pensando em fazer a doação em vida, né? Já está pensando em deixar tudo certo para os filhos, já vou deixar organizado então, já vou fazer uma doação então, porque a gente não sabe o que vai ser, e nem sempre é o melhor caminho. Por isso que, às vezes, a gente costuma dizer, fica mais barato você ir atrás do especialista e se aconselhar para poder achar uma solução que fique mais viável e adequada para a família, né? Do que sair por aí fazendo uma doação e depois... E aí, quando nós estamos também com uma família que vai fazer eu estou usando o exemplo dessa mesma família, ele fez a integralização dos imóveis dele, vamos fazer o meu planejamento. De que maneira é feito? Ele transfere todos os bens para um CNPJ, que é a nossa holding familiar, e volta para ele as cotas. E ele tem 3 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3, que eu estou colocando o nome. E aí ele faz a distribuição dessas cotas. Nesse momento, o especialista também pergunta se há interesse da família em fazer uma distribuição desproporcional, porque também é possível fazer uma distribuição desproporcional. Respeitando a legítima, né? Isso. E a família, tem muitas famílias que falam que sim. Aí o que nós especialistas fazemos para não haver confusão? Nós fazemos em 2 atos essa doação. No primeiro ato, nós fazemos a doação da legítima e pedimos ali que todos os herdeiros assinem aquilo para haver concordância que não houve, não foi ferida a legítima de ninguém. E em segundo momento, nós fazemos a doação da parte disponível, que poderá ser também igual ou desproporcional. Vai depender da história também de cada família, né? E nós tivemos também o caso de uma avó viúva, com patrimônio razoável, que nos procurou, ela tem 3 filhos, e todos os filhos dela também têm netos. Mas aí ela chegou para nós e falou, olha, eu quero dar mais para esse neto aqui do que para os outros netos. Aí nós falamos, por quê? Ela falou, porque é o neto que mora comigo, é um neto que ele é quase meu médico, ele me leva para o médico, ele me busca, ele me leva para o mercado, ele cuida de mim. E já avisei os meus filhos que eu quero isso. Então ela distribuiu a legítima para os filhos e é disponível para o neto. Então tudo é possível, né? Ela fez uma doação desproporcional e ela ainda incluiu o neto, que ele é um herdeiro necessário, mas ele pôde ficar com a disponível diante do desejo dela, que ela queria. E dentro desse mesmo caso, eu vou só passar bem rapidinho aqui, a falar sobre a doação inoficiosa. Eu não vou falar muito sobre ela, porque essa doação inoficiosa, ela carece de uma live, porque é um assunto bem extenso, tem muita coisa para ser falada, tem muitas peculiaridades que vale a pena a gente falar. A gente pode marcar uma para falar só sobre doação inoficiosa, porque ela tem muitas peculiaridades e ela é muito interessante, muito interessante. E aí, voltando para o caso daquela família que ela já integralizou, ela já voltou com as cotas e ela doou essas cotas. E aí a gente pergunta, né? As pessoas me perguntam,
Qual garantia que esses pais terão se eles já fizeram tudo, já integralizaram os imóveis, não são mais deles. Os imóveis é da pessoa jurídica. Agora eles pegaram a cota e doaram para os filhos. E agora, com que garantia que eles vão ter? Que eles vão ter nada? Não, eles vão ter muita garantia, sim. Aí, para eles terem, eles terão, são dados para ele a garantia em forma de autonomia, trazendo o quê? As cláusulas especiais para as cotas, né? Que são aquelas cláusulas que nós trazemos para especiais, que são a inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Então, aqui está a garantia dos pais. Eu doei as cotas, mas o meu controle está aqui. Tem essas cláusulas aqui e tem mais duas que nós vamos ver ao final da live, que também são muito importantes no Instituto da Doação. E outra coisa que é interessante, que eu trago uma reflexão aqui, doutora Alessandra, que no artigo 1848 do Código Civil, ele fala assim, que é vedado estabelecer cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade na parte da legítima. Aí vem a questão. Bom, então, eu estava fazendo a reflexão, onde diz que não é possível usar essas cláusulas quando se trata de legítima. E aí eu pensei, e agora? Se hoje nós fazemos isso direto no PPS, doamos a parte legítima e doamos as disponíveis juntas e nós fazemos isso. Aonde que está essa resposta? Mas a própria norma nos responde essa questão. Isso que eu achei interessante. Porque lá no artigo 1848, parágrafo 2º do Código Civil, ele diz assim... Assim ele dispõe, mediante autorização judicial e havendo justa causa. Então, para nós, essa justa causa é muito importante. Podem, sim, ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados no ônus do primeiro. O importante para nós aqui é que pode, sim, havendo justa causa. Aí eu indaguei, qual seria essa justa causa? Para a gente poder usar essas cláusulas especiais na parte da legítima. Primeiro ponto, é o momento que está havendo essa doação, essa transmissão. As cotas estão sendo doadas em PPS, no Planejamento Patrimonial e Sucessório. E os pais estão, dessa forma, antecipando alguns dos efeitos que ocorreriam no falecimento deles. Então, pode ser questionado também aqui. Ah, mas isso aí não significa pacto Corvina? Você fazendo uma doação de tudo que o pai tem, da legítima e da disponível? Não configura pacto Corvina. Por quê? Porque o pacto Corvina é o contrato de herança de pessoa viva, onde um terceiro negocia a herança que não é dele. Por exemplo, se eu fosse, aí sim, um terceiro negociando uma herança que não é dele. Isso seria pacto Corvina, mas não nesse caso, porque esse caso é um ato de liberalidade do doador, que é o autor da futura herança. Então, por isso que na justa causa, nós temos essa segurança que estão fazendo o planejamento patrimonial sucessório, simplesmente que o pai está adiantando um evento que lá no futuro os filhos iam fazer. Que é isso que a gente fala. Faça o seu planejamento patrimonial e sucessório. Porque com essa doação, quantas coisas o pai vai evitar que o filho passe? Vai ajudar o filho a não passar pelo aquele crucial procedimento chamado inventário. E as custas gigantescas do ICMD, né, doutora Alessandra? Que com essa questão aqui, quanta coisa ele vai
E a gente ajudar a livrar o sabe que filho, a vai fazer um tendência livramento. do ITCMD é aumentar, né? Isso aí é uma conta que vai chegar mesmo para o brasileiro. Nós temos projetos, aí já é assunto até para uma outra live, inclusive com o doutor Fernando Frasato aqui, nós já fizemos uma live sobre este assunto, a doutora também já fez uma live com ele sobre este assunto, né? Dos projetos de lei que já estão aí acelerado o andamento, para aumentar esse imposto aí para chegar até a 20% aí, né, dependendo do projeto de lei. Então é fatal que isso um dia vai acometer o brasileiro e sua conta vai ficar cada vez mais cara, né? E Porque esse imposto do ITCMD, desde 92, não há aumento. E agora que eles estão com uma sede muito grande, que vai sustentar trocentas pessoas aí que eles estão colocando no governo, então eles vão pegar dinheiro de quem? Aonde eles estão dizendo que é grandes fortunas. Agora, essas grandes fortunas pode ser o quê? Pode ser um patrimônio de 2 milhões, de 3 milhões, porque as fortunas deles mesmo já estão todas dentro do exatamente. PPS. Então, por isso que eles estão jogando a bomba em todo mundo, porque eles estão protegidos. E eles estão protegidos não só com o PPS, mas com trust, offshore, outras Exatamente, até coisas fora do Brasil, que também tem o que é legal. teve Que até muita crítica, né, eles já se do Guedes, né, o ministro da Economia atual ainda, né, teve muita crítica em cima do Guedes, porque ele tinha o dinheiro fora do Brasil em offshore. Nada mais é do que um planejamento sucessório, PPS, feito anteriormente, há muitos anos, porque ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que entende de legislação, ele sabe como proteger o patrimônio dele, sabe como economizar para não pagar tributos desnecessariamente. Então, ele não estava à margem da lei, ele não estava fora da lei, ele estava simplesmente protegendo aquilo que era dele, dentro da possibilidade da lei que já existia, existe. E a gente precisa fazer cada vez mais essas lives aqui para levar esta informação o máximo possível para as pessoas, para que elas entendam que é possível fazer esse planejamento, fazer o seu PPS da sua família, para evitar cair nas garras do ITCMD, né? E por isso a necessidade do especialista, como disse a doutora Bernadette, às vezes você precisa fazer uma doação, mas é necessário que isso seja feito por um profissional capacitado e altamente capacitado, para que essas cláusulas protetivas, para que esse modo como é feita esta doação, se necessária, não seja objeto de litígio no futuro. Após o falecimento, se você não faz a coisa bem feita, vamos dizer assim, num português bem claro, para quem não está nos ouvindo aqui, que são famílias brasileiras, são pessoas simples que estão buscando essa informação, quando do falecimento do patriarca ou da matriarca, se não foi bem feita a doação, vai para o fórum, sim, vai ser objeto de litígio, sim, vai ser objeto de judicialização. E é isso que a gente busca a todo custo evitar, devido ao custo, devido ao tempo, ao desgaste. São N fatores que a gente evita fazendo um PPS bem feito, uma doação bem feita, bem pensada, bem amarrada. Para isso, sempre é necessário um especialista. É a mesma coisa que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Sem estar com médico, sem estar ao lado do seu cardiologista, né? De preferido, né? E aí, dando continuidade, nós perguntamos assim: os pais doaram as cotas e agora qual a garantia que o pai vai ter? Ele doou tudo, ficou sem nada? Não. O pai, ele vai ficar, ele doou as cotas para o filho, acabou essa sociedade dele com a PJ, mas ele vai ter nessas cláusulas essa inalienabilidade, impenhorabilidade, a incomunicabilidade, eles vão ter segurança nessas cotas. E essa segurança aqui não é nem só para o doador, e sim para os próprios filhos, para eles também. Porque, olha só, nesse caso aqui, quais serão também os frutos que os pais terão? Serão, o próprio nome está falando, ele vai ter o usufruto dessa nua propriedade, que ele só doou as cotas para os filhos, mas com a nua propriedade. Por quê?
para os pais poderem usufruir dos frutos que aquelas cotas têm dentro daquela PJ. Então, falando de doação e mais ou menos também informando, explicando como é que se forma um PPS. E aí, nessa cláusula de inalienabilidade, é para proteger o próprio donatário. E nós preferimos fazer no contrato social, que tem que ser. O acordo de sócio é quando é uma coisa leve, mas isso aqui é uma coisa muito profunda, tem que ser feita dentro do contrato social. No usufruto de cotas, o casal manterá todos os poderes sobre as cotas e eles terão aqui os 3 poderes, que eu falo que eles estão poderosos, porque ele tem 3 poderes. Eles vão ter o poder econômico, o poder político, o poder executivo e o poder de acrescer. Vamos lá. O que é esse poder econômico que esse pai tem? É o resgate dos frutos em si. Vamos dizer, os lucros e os dividendos vai ser para esses pais. Porque ele integralizou o imóvel, doou as cotas para o filho, mas ele falou, peraí, eu quero os frutos para mim. Por isso que eu vou te doar só a nua propriedade da cota, porque eu quero me valer desses frutos. E que é muito bem visto, porque é para isso que é a intenção do pai. Ele doou tudo, mas ele vai usar todos os lucros e dividendos. Nesse caso aqui dessa família, tem várias locações, o Zé Alberto e a Maria vão usufruir disso. Então, esse é o poder econômico. E o poder político é o poder de voto sobre as decisões societárias. O pai, em momento nenhum, após a doação, vai precisar pedir autorização para o filho, se ele quiser mudar isso aí de limitada para unipessoal, alguma coisa, ou ter alguma alteração dentro. Tal controle todo dos pais. E o poder executivo é a administração vitalícia. Uma vez que o pai já não tem mais a relação societária com aqueles bens com CNPJ, mas com esses 3 poderes, ele mantém todo o poder como se dono fosse. E esse direito de acrescer é o quê? É, no caso, um casal, nesse caso o Zé Alberto e a Maria, eles têm esses 3 poderes. E o Zé Alberto morre. E aí a Maria vai ficar como? Ela é obrigada a dividir esse usufruto com os filhos? Não. Porque no contrato social ela já vai colocar que ela quer o direito de acrescer do que? Do usufruto. Se ela for primeiro, o marido fica com o usufruto da parte dela. E caso contrário, vice-versa. Então não vai ser diminuído. Pelo contrário, a mãe e o pai que fizeram tudo isso, ela vai ficar sem o marido e ainda vai ficar penalizada, vai ter que os filhos virem pegar, abarcar metade do usufruto dela? Não, pelo contrário. É o direito de acrescer, é isso, é o direito que ela tem de permanecer com as 2 partes do usufruto, com a do marido e a dela. Então, por isso que a gente tem essa cautela. E agora também, os pais, quando eles doam a nua propriedade para os filhos, essa transmissão para os herdeiros, elas terão um impacto patrimonial, porque elas geram um efeito jurídico, financeiro, decorrente dessa doação de cotas. Então, precisa ser muito bem feito. E tem mais, a inalienabilidade é das cotas e não dos bens que estão na PJ. Por isso que a gente fala que depois do PPS, o pai quer vender um bem, quer vender... Ele pode? Pode, ele continua com o direito. O que é que está ali com as cláusulas são as cotas. É isso que a gente precisa explicar até para quem está nos assistindo, para ver que ele faz tudo, mas ele continua com todos os poderes, né? E também... Lá no artigo 1911 do Código Civil diz o seguinte, que toda vez que tem a cláusula de inalienabilidade, atrai para si os outros 2 institutos, que são a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Só que para nós somos cautelosos, nós fazemos uma por uma, nós descrevemos uma por uma no nosso contrato social, para ficar uma coisa Evitar bem a atrelada. judicialização futura, né? Uma possível judicialização, né? Tem que pensar em tudo para evitar essa judicialização, né? É. E aí nós perguntamos o seguinte, e no falecimento do donatário?
O pai foi lá, doou as cotas, colocou todas essas cláusulas e o donatário teve uma morte precoce. O donatário, infelizmente, se foi antes do pai. O que acontece com isso? Vai gerar a queda da cláusula da inalienabilidade das cotas. E essas cotas serão transmitidas aos herdeiros do donatário. Mas aí nós temos uma solução. A nosso PPS é muito importante. Se você deixar só com isso, essas cotas perdeu a inalienabilidade e os herdeiros vão poder se apossar. Mas se o pai não quer, imagina o pai tem uma nora ou um genro que ele não quer, e vai caber a quem falar para ele, olha, não basta só essas cláusulas, isso aí vai caber a nós que somos especialistas, a entender toda a situação da família e falar, olha, nós temos que colocar mais uma cláusula aqui, a reversão. Nesse caso, seria o caso da reversão, que seria a solução. Porque essas cotas doadas, elas retornam aos pais. E os pais poderão fazer outra doação. No caso, ele pode passar direto para o neto. Vamos dizer que só tem uma nora e, de repente, ele fala, o quê? Eu vou deixar para ela? Meu filho morre primeiro, tudo bem. Mas e daí ela vai casar, vai ter outro filho, outra família, e o bem que eu dei, outra pessoa vai usufruir. Não é isso que eu quero que seja o meu herdeiro. Ele faleceu primeiro, eu chamo a reversão e dou depois diretamente para o meu neto. Então, olha a beleza da doação. Olha a beleza da doação e a cautela da doação. Você pode pensar em tudo e até no caso daquele estranho à família, né? No caso daquela da Terezinha que você citou aí no início da live, também, né? Você está doando para um estranho e caso o donatário venha a falecer primeiro, né, do que os doadores, você pode, com esta cláusula, fazer com que este patrimônio volte para a família. E não necessariamente saia da família. Se perder um objeto da doação, ele pode voltar para a família. Se você faz uma doação simples, vai lá no cartório e faz uma doação, o que acontece? Foi embora, acabou. Né? Por mais que tenha uma cláusula ali de usufruto, com o falecimento da pessoa, o patrimônio já não pertence mais à sua família, né? Nem a quem você doou. Vai ter que ser inventariado pela família da pessoa que recebeu esse patrimônio. Aí agora nós vamos falar um pouco da cláusula de impenhorabilidade. Aí ela diz o seguinte, a cláusula de impenhorabilidade, nós também temos que tomar um cuidado o seguinte, porque ele diz o seguinte, que pode ser penhorado sim, se não tiver outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. O produto das cotas sociais da holding familiar pode ser penhorado. Mas o que impede que isso aconteça? Mais outra beleza, é o usufruto. Quando você coloca o usufruto, o juiz vai, entra lá, faz a busca, encontra tudo, ele fala, peraí, vou penhorar esse usufruto. Fala, opa, peraí, não. É o terceiro que é o usufrutuário, não é o devedor, então eu não posso penhorar essa cota, não posso, porque essa cota, ela tem usufruto, e quem é o usufruto é o dono lá, é o pai, é o Zé Alberto e a Maria. Não é o filho 1, não é o filho 2, não é o filho 3. Então, essa é a cláusula. O usufruto com a doação, eles caminham juntos aqui nesse momento para beneficiar, nesse caso aqui, o próprio filho, o próprio donatário. E também a última cláusula que nós temos, a última não, a penúltima, é a incomunicabilidade. Por exemplo, nesse momento, Zé Alberto e a Maria, ele se expressa dessa maneira. Vocês estão com as cotas, mas o controle remoto está na minha mão, porque eu usei as cláusulas especiais nas cotas e ninguém vai brincar com o meu patrimônio, não. Ou vai ser do jeito que eu quero, ou vai ser. A opção é ou querer ou querer. Afinal, quem é que suou, que trabalhou, que conquistou o patrimônio, merece todo o respeito e merece ser ouvido e de graças a Deus ainda de ter tido um pai que teve a capacidade de ter tanto patrimônio assim, né?
E aí aqui também eles estão falando, ah, mas como que você vai fazer uma incomunicação numa parte da legítima, se está misturada a legítima e a disponível? Também temos a resposta aqui dentro do Código Civil, se for preciso, a holding não precisa, mas para dar uma explicação para o pai se sentir mais seguro. A nossa resposta aqui é o seguinte, o nosso argumento. Por que nós fazemos a incomunicabilidade? Porque nós queremos a não diminuição do patrimônio, para não ficar à mercê do genro e da nora. Porque a finalidade do doador aqui de gravar uma cláusula com doação com a incomunicabilidade é uma forma expressa de mostrar a intenção do doador que ele quer beneficiar o herdeiro apenas. Ele não quer beneficiar o agregado. Então, ele vai dizer, não vai se comunicar. E mesma coisa que ocorre também, outra observação que nós temos que fazer. Tá, ele botou incomunicabilidade lá do outro filho ou para a filha. E se o donatário falece? O que acontece? O cônjuge terá direito à herança desses bens que serão considerados aí o quê? Os bens particulares. Então, nós temos que, olha como uma coisa leva a outra. Falamos de doação, de usufruto, agora nós já estamos entrando no regime de casamento. Então, mesmo a cláusula de incomunicabilidade, se você não observar o regime de casamento dos filhos de quem está fazendo o planejamento, você pode colocar ele numa furada, falar, não, botei as 3 cláusulas, está resolvido. Não está, porque se o filho morrer antes, a pessoa que está com ele, o cônjuge, terá direito à herança, direito total sobre os bens particulares. Então, essa cláusula, ela protege o donatário apenas do divórcio. No divórcio, se ele divorciar, ela não leva nada. Mas se ele morrer, ela entra na herança. Então, em caso de falecimento, não há essa proteção. Mas nós temos também uma carta na manga, nós temos um pulo no gato, como diz o Márcio. Pois nos efeitos sucessórios, o cônjuge teria direito de concorrer com os demais herdeiros do donatário falecido, né? E até a 4ª turma do STJ, ela também já se manifestou e disse o seguinte, que essa cláusula de incomunicabilidade, ela visa resguardar o cônjuge só no divórcio. Mas em caso de morte, o cônjuge terá direito como herdeiro necessário nos bens particulares. E agora? Ele diz mais, a cláusula de incomunicabilidade não se relaciona com a vocação hereditária. E quais são esses regimes? Olha, no regime de comunhão parcial de bem, o herdeiro vai quebrar essa comunicação. Na separação convencional de bens e na participação final dos aquestos. Todos esses regimes de bem ele terá direito. Se no Brasil nós temos 4 regimes, 3 pode, o que não pode é só o regime comunhão universal de bens, porque ela é meeira de tudo, ela não concorre, mas aqui concorre. Então, o que nós temos que falar para esse pai? Não basta fazer cláusula de incomunicabilidade, porque tem que lembrar, não, ninguém quer, mas Deus o livre guarde. Seu filho casado, fica viúvo, você vai deixar os bens para sua nora. É para sua nora que você queria deixar? Não, é para o seu neto. Então, nós temos uma carta na manga. O que nós vamos usar aí? Cláusula de reversão. Nós vamos fazer isso aqui, porque nós não podemos deixar de lado essa cláusula, porque ela é muito importante no planejamento patrimonial e sucessório, no nosso PPS. Que nós vimos aqui que a cláusula de incomunicabilidade ela é excelente para proteção no caso de divórcio, mas os efeitos sucessórios ela não é eficaz. E a reversão ela é uma cláusula resolutiva, não tem problema você colocar lá. É bom que não seja preciso, mas ela é resolutiva em que caso? Só quando o donatário falece e que essas cotas voltam para o pai, aquilo que você falou, né, doutora Alessandra, que a reversão é para retomar isso nesse caso. Então, essa cláusula de reversão, ela vem para suprir aquilo que as outras cláusulas não alcançaram. Para ficar um PPS bem feito e para esse casal que está doando os bens ter a certeza
que ele está mirando no filho dele e vai continuar no filho dele. Caso o filho dele faleça antes, vai alcançar o neto, mas não a nora. Por quê? É o que eu já ouvi falar. Eu não quero, porque minha nora ela é nova, ela vai casar de novo, ela vai ter outros filhos. E daí esse bem que é do meu filho, eu vou doar para outra pessoa que não faz parte que não tem nada a ver com meu neto, e ela também vai ter uma outra vida. Eu não quero isso. É um direito que o pai tem. Então, essa cláusula de reversão, ela chega para compor o PPS naquilo que devemos dar mais segurança aos pais. E é uma cláusula intuit personis, só o pai pode pedir. E agora nós já utilizamos das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, reversão. E tem mais alguma? Temos. Nós temos mais uma que a gente usa também quando a gente está nesse Instituto da Doação, que é a cláusula bonita de call option. Essa cláusula de call option, ela também tem umas peculiaridades muito gostosas. Ela pode usar só quando o doador em vida. E é só o doador que pode. O que ele faz? Também é uma proteção para o próprio doador e muito mais para o donatário. Vejamos aqui. Um casal faz a doação para um filho. Tá tudo bonitinho, as cotas tudo bem resolvido, tudo. De repente esse filho chega para o pai e fala: pai, pintou um problema na minha vida. Eu tô com meu CPF cheio de protesto, eu tô todo enrolado, eu tô assim, não sei o que eu faço, eu fiz um negócio errado, a minha empresa desestabilizou, entrei no banco, tô ruim, e agora aquelas cotas? O pai vai e faz, faz uma chamada nas cotas do filho. Isso não é fraude contra terceiro. Isso aí não é considerado fraude, porque o pai pode fazer isso. Ele fala: não, eu vou lá e pego essas cláusulas lá e fico. Enquanto isso, dá tempo do filho fazer uma oxigenação lá na empresa dele, fazer um novo trabalho, pagar as contas dele, se virar, e depois o pai pode fazer uma nova distribuição. Ou se o filho não tem condições nenhuma mais, ele pode passar direto para o neto. Então, a cláusula de call option também vem nesse momento da doação como uma ajuda. E não é nada incomum isso acontecer. Isso aí não é nada incomum. Isso tem acontecido demais nesse período de instabilidade que o país passou aí nos últimos 10, 15 anos aí, a economia. Muitas empresas faliram, tiveram problemas fiscais, tiveram problemas trabalhistas, enfim. E aí essas pessoas não raramente estão com esses problemas, sim, e isso tem que ser analisado. Tem que ser trazido para o profissional analisar. Isso, tudo isso tem que ser trazido para na nossa sessão de viabilidade. Por isso que eu tenho o mesmo pensamento que você, doutora Alessandra, que a sessão de viabilidade é um momento muito gostoso da família, porque a família ali ela vai contar todos os detalhes para você, você vai ser quase como se fosse uma psicóloga, você vai ouvir tudo. De repente, ele nem conta alguma coisa, mas ali você pode saber tudo. Às vezes tem até algum filho fora do casamento, que não é uma coisa do outro mundo. E aos poucos ele vai contando. Também temos soluções para isso. Ele pode fazer uma doação para esse filho fora do casamento, sem expor o filho, sem expor a família dele dentro do PPS. Então, assim, temos soluções. O planejamento patrimonial, o arrojo familiar, ela é a solução para tudo? Não. Mas nós fazemos uma composição. Nós podemos usar a holding familiar, podemos usar a doação direta, podemos usar um seguro de vida, podemos usar várias ferramentas para nós fazermos uma composição. O importante é entregar o melhor PPS para o nosso cliente. Que ele saia dali tranquilo e ao passar do tempo, ele vê e mais ainda foi bem atendido, protegido, bem resolvido. E sem perigo de cair de ter que voltar para o judiciário, ter que voltar para uma judicialização, para enfrentar um processo no futuro, tem que ser bem feito para evitar a judicialização e sair protegido. E outra coisa também, doutora Alessandra, porque eu e você, nós vivemos fazendo cursos e mais cursos, eu estou terminando o MBA em Holding,
aqui agora aqui em Goiânia, que é maravilhoso o curso também. Já fiz o do Márcio, já fiz da Gleice, já fiz do Pablo Arruda, fiz um monte de gente. E a cada um que a gente faz é maravilhoso, que a gente se apaixona cada vez mais. Só que o que a gente tem visto é que eu estou esperando para o próximo ano muitas correções de holding, de pessoas assim que fizeram muito, sabe, assim, eu não estou criticando nenhum colega, nem de jeito nenhum, eu estou assim, não sei, eu tenho essa impressão. A pessoa pensa que fez uma holding, não é uma holding, né? Exatamente. Às vezes só colocou os bens no PJ, no CNPJ e parou por ali e pensa que está pronto, né? Então não está. Porque ela tem. E outra coisa, a gente tem que dar um atendimento também pós-holding, né? Não é só entregar e falar tapinha nas costas, tchau. Não, depois às vezes ele, eu quero vender, eu quero fazer isso, eu quero transformar. Posso fazer isso? Pode nos procurar que a gente vai estar sempre ali dando assistência. Então, o que eu tinha para falar de doação, doutora Alessandra, se você quiser acrescentar alguma coisa, era isso. Ficou para trás a doação inoficiosa, que resta que ela carece de uma live, porque ela tem muitas peculiaridades e é bom a gente falar dela também. O meu convite para a gente fazer esse agendamento e trazer para o pessoal aqui esse tema importantíssimo também. Isso. É importantíssimo, porque às vezes pode ter até alguém aí que é filho de alguma pessoa rica, que está com 40, 50 anos e pensa, não tem mais jeito. Tem sim, ainda tem jeito de fazer alguma coisa, de procurar o pai, de pedir o reconhecimento do pai e de entrar ainda no acervo patrimonial desse pai. Tem muitas pessoas assim, né, que pensam, não tem mais jeito. De repente ele vai ouvir nossa live e vai falar, tem jeito? Tem, ainda tem. A doação inoficiosa é muito interessante. Uma hora a gente marca uma live para fazer isso. Eu não tenho nada a acrescentar, porque fica assim, impossível acrescentar qualquer coisa à sua fala, né? Foi maravilhosa a sua exposição. Eu acho que, assim, o mais importante, tirou muitas dúvidas, né? As pessoas vão sair super informadas. Você vê, nós estamos aqui com 1 hora de live aí, com muita informação, né? Uma informação riquíssima que a família brasileira carece, ela precisa, ela necessita desse tipo de informação para evitar um prejuízo patrimonial. Resumindo, é isso daí. Exato. E nós estamos aqui para isso. Foi um prazer compartilhar. Foi um prazer muito grande, doutora Alessandra. Espero vê-la mais vezes. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer mais live e vamos. Olha, e quem mora aí... Isso, no interior de São Paulo. Procura a doutora Fernanda. A doutora... Doutora Fernanda está lá no Rio de Janeiro. Eu ia falar, procure. Que nós temos uma Fernanda no nosso time aí, né? Mas ela está lá. Nós temos uma Fernanda e também é do interior de São Paulo, mas... Ô, traição da minha cabeça, Alessandra. Então, procure a doutora Alessandra. E aqui em Brasília nos procurem, né? Então, pronto. Desculpa aí, doutora Alessandra, por esse furo. Mas ela também é nossa amiga. Ela não vai achar de modo algum. O nome dela aqui. Boa noite. Então, tudo bem? Todos. Então, um abraço. Um abraço para você. Boa noite a todos que estiveram conosco. E agradeço antecipadamente também aquelas pessoas que ainda vão ver essa live em outro momento, né? E outra coisa, se tiverem dúvida, né, é só entrar no nosso canal, mandar uma dúvida. Isso aí. Que a gente responde. Estamos à disposição. Boa noite. Boa noite, então, doutora Alessandra. Tchau.